Amigas do nosso canal Fé Sem Política, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Alain Rogério Gomes e estamos aqui para mais um vídeo de história da Igreja, especificamente sobre as principais heresias e os primeiros padres e concílios. Quais foram os primeiros erros e qual foi a resposta da Igreja com relação a esses erros doutrinários, né? Sobretudo com relação à Santíssima Trindade. Então, por que é importante a gente estudar as heresias? Porque ao confrontarmos aos erros, as heresias com a doutrina da Igreja, a gente chega ao conhecimento mais aprofundado daquilo que a gente crê. Então, estudando os erros, conhecendo os erros que aconteceram na história da Igreja, nós temos um conhecimento mais aprofundado da nossa fé, da doutrina da nossa Igreja, ok? Aqui eu trouxe um texto de Hebreus 13, de 7 a 9, que diz: Lembrai-vos de vossos dirigentes, que vos pregaram a palavra de Deus e, considerando o fim de sua vida, imitai-lhes a fé. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e por toda a eternidade. Não vos deixeis enganar por qualquer espécie de doutrina estranha. Então, esses erros, essas heresias, se encaixam aqui nessas doutrinas estranhas que, desde o começo da história da Igreja, que nós vamos ver, se insurge, aparece, né, para atrapalhar a comunidade dos fiéis. Bom, as primeiras dificuldades a gente vê já no próprio Novo Testamento. Jesus mesmo não elaborou nenhum discurso teológico, né? Mas ele serviu-se de uma linguagem vitalmente religiosa, simbólica, mais ligado ao ambiente rural da Palestina. Isso a gente vê nas parábolas dele, nas palavras dele e tudo mais, né? Então, a pessoa de Jesus e a vida dele, suas palavras, suas atitudes, constituíram o centro de sua mensagem. Então, a sua própria vida foi uma mensagem, né? A própria encarnação do Verbo é uma mensagem. Foi só após, então, a ressurreição que os apóstolos passaram a anunciar esse Jesus Cristo, a formular mais a fé, né? Aquilo em que se acreditava. Bom, o Paulo e João, os dois primeiros teólogos, podemos dizer assim, cristãos, apresentaram de modo mais sistemático o ensinamento sobre Deus e sobre Cristo, né? Paulo é o primeiro escritor do Novo Testamento, vai enfrentar ali os judaizantes, e João, um dos últimos escritores do Novo Testamento, que vai enfrentar ali os docetistas e outros hereges, né? João, já em seu tempo, deparou-se com os docetistas, então. Esses docetistas julgavam que Cristo tinha uma humanidade apenas aparente, que era Deus que nele se disfarçava. Olha só, não tinha um corpo real, verdadeiro. Contra eles, São João vai afirmar a humanidade real do Senhor. Abre aspas, anunciamos o que nossas mãos têm apalpado. Está lá em 1 João 1, de 1 a 4. Por isso que São João vai usar muito o termo carne, né? O verbo divino se fez carne e armou a sua tenda entre nós, né? Tá lá no Evangelho de João 1,14. E depois lá no capítulo 6 de São João, quando ele fala da Eucaristia, né? Ele usa os termos muito fortes que as nossas traduções nem têm coragem, né? Os exegetas, os tradutores, muitas vezes não têm coragem coragem assim, entre aspas, né? De traduzir ao pé da letra, porque João fala que Jesus disse, né? Quem mastigar, quem manducar, quem mastigar a minha carne, né? Ingerir o meu sangue, né? Terá a vida nele, né? Então ele falando da Eucaristia, ele usa o termo mastigar a sua carne. Então, por que isso? Porque João estava combatendo esses docetistas que afirmavam que Jesus não tinha um corpo verdadeiro, um sangue verdadeiro, né? Não era um ser humano verdadeiro. Já Paulo teve que enfrentar os judaizantes, aqueles judeus mesmo e judeus cristãos que se tornaram cristãos
e tinham ideias de voltar às práticas, aos ritos, né, às leis, às normas antigas do Antigo Testamento de Moisés. Né? Então eles afirmavam que era necessário, esses judaizantes, para quem se tornava cristão, seguir as práticas morais judaicas e, portanto, tornar-se judeu antes de ser cristão. Paulo responderá a eles, né, defendendo a liberdade dos filhos de Deus frente à lei. Temos diversos textos, aqui eu coloquei Romanos 1, de 16 a 17. Então, quem é o Deus de Jesus Cristo? Através das palavras de Jesus, ele testemunhou a verdade sobre ele, sobre si mesmo, né? Sobre o Pai, o seu Pai, e sobre o Espírito Santo. No entanto, durante os séculos de perseguições, do século I ao final do século III, a igreja não teve ocasião e nem condições de refletir sobre a verdade do Deus Trindade, né? O germe, né, a semente já estava lá. Cristo já falava sobre si mesmo, Cristo já falava sobre o Pai, sobretudo nos evangelhos a gente vê isso, né? E Cristo já falava sobre a atividade e a verdade do Espírito Santo. Mas nos primeiros 3 séculos da igreja, isso devido às perseguições principalmente, não teve como a igreja sistematizar isso, né? Então podemos sistematizar assim, segundo a doutrina de Jesus. O Deus de Jesus é um só Deus. É o Pai, que é Deus, o Filho, que é Deus, e o Espírito Santo, que é Deus. Bom, no século IV, com a liberdade religiosa, os editos ali, né, os decretos de Constantino, houve condições e necessidade de uma formulação teológica clara, sob pena de se destruir a alma da revelação cristã, que é justamente a fé na Santíssima Trindade, no Deus Trindade, né? Diante da imprecisa formulação teológica, apesar da boa vontade, vai se caindo em algumas heresias. Então, o que é a heresia? É a escolha, né? Nem sempre é um erro total, mas se peca pela escolha de apenas uma parte da verdade. Isso é heresia, né? Escolher uma verdade como se só ela fosse a verdade. Por exemplo, afirmar que Cristo é Deus é verdade, lógico, mas é heresia dizer que é somente Deus e não o homem. Tá vendo? Que interessante, é escolher uma só vertente, né? Bom, as primeiras heresias trinitárias, ou as principais, né? Houve o monarquianismo, os monarquianos, né? Eles afirmavam que existia uma hierarquia na Trindade, tendo o Pai mais completa substância divina e mais poder. Então era um sistema monárquico, né? Como se o Pai fosse o rei absoluto, com total poder, com mais poder e mais substância divina do que o Filho e o Espírito Santo. Depois tem os modalistas, segundo os quais o Filho é apenas um modo, uma forma diversa de aparição do Pai. Então o Filho é o Pai, mas é uma forma do Pai se manifestar, um modo somente, uma forma, né, e não uma pessoa. Depois temos também os patripacianistas, que afirmam que foi o Pai disfarçado em Filho que morreu na cruz. Olha só o que eles afirmavam. Temos também os dinamistas, segundo os quais o Filho não é uma encarnação divina, mas sim uma potência do Pai, um poder, uma força do Pai, né? Diziam os dinamistas. E a mais difundida e grave de todas foram os arianistas, que seguiram o bispo Ário, né? Eles afirmavam que Cristo não é nascido de Deus, mas é a primeira criatura que Deus fez do nada. A tal ponto Deus o uniu Cristo a si, que o acolheu como filho. Então o filho foi acolhido pelo Pai, mas foi a primeira criatura do Pai. Né? Então nós vamos ver isso, como que a igreja respondeu a essas heresias. E temos também os pneumatômacos. Eles reconheciam a divindade do Filho, mas negavam a do Espírito Santo, os pneumatômacos.
Então, diante desses problemas que atingiam a essência do Deus cristão, a igreja serviu-se do trabalho teológico de grandes bispos, monges, leigos também, teólogos, né? Com isso, a igreja buscou afirmar para todo o corpo eclesial a mesma fé. Os pais da igreja. Então, surgiram os escritores, né, os padres da igreja, Atanásio, por exemplo, Santo Atanásio, São Basílio de Cesareia, São Gregório de Nissa, São Gregório de Naziano, São Cirilo de Alexandria e tantos outros, né, que se colocaram na defesa intransigente da fé ortodoxa, defendendo a divindade do Filho e a divindade do Espírito Santo. O trabalho dos padres e a influência deles garantiram a unidade da igreja. Então, para um assunto tão importante, a igreja convocou grandes assembleias conciliares, que foram chamados concílios ecumênicos, aos quais participavam todos os bispos, ou a grande maioria deles. Bom, o concílio de Nicéia, em 325, vai enfrentar o problema da unidade divina, né? Então foi convocado o concílio ecumênico na cidade de Nicéia. O imperador Constantino ofereceu transporte e hospedagem aos bispos, pois tinha ele também interesse na unidade da igreja, que para ele significava a unidade do império, né? Não só religiosa, mas também política, segundo a ideia de Constantino, né? Então a maioria dos bispos veio do Oriente, o que vale para os 4 primeiros concílios, né? Qual foi esse motivo, né? Por que a maioria veio do Oriente? A facilidade de participação e maior interesse teológico da parte oriental, né? O Papa enviava representantes. Então, os primeiros concílios, o Papa dessas épocas, né, desse período histórico, enviava representantes. Então, iluminado pelo Espírito Santo, esclarecido pelos grandes pais da igreja, o concílio definiu Jesus Cristo como verdadeiro Deus. O concílio de Nicéia fala que Jesus Cristo é verdadeiro Deus, da mesma substância divina com o Pai, que o Pai, né? Então, eles usam o termo grego homousios, a mesma substância do Pai é o Filho. O Concílio de Constantinopla aconteceu em 351 e vai enfrentar a questão: e Jesus, né? Ele é Deus e homem. Então, na cidade de Constantinopla, em 351, esse concílio ecumênico definiu o Espírito Santo Deus verdadeiro, da mesma substância divina do Pai, de quem procede. Né? Então, o Espírito Santo é da mesma substância divina do Pai. Então, a unidade divina estava assim definida: um Deus e 3 pessoas divinas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então permanecia outro problema mais de ordem cristológica, né? Jesus Cristo é Deus e é homem. Então, como afirmar as duas naturezas sem enfraquecer ora a divindade, ora a humanidade, né? Como fazer isso? Então existiram ali heresias quanto às duas naturezas em Jesus. Então, essas heresias tentavam responder essa questão anterior, né? Como que ocorre essa relação entre as naturezas divina e humana na pessoa de Jesus Cristo, né? Então, sobre isso, nós temos duas grandes heresias, que é o nestorianismo, segundo o qual Jesus Cristo consta de duas pessoas e não naturezas. Então, o nestorianismo vai afirmar que em Jesus existem duas pessoas. Então, a segunda pessoa divina, o Verbo, e o homem Jesus. Então, quebrando a unidade do Redentor, pensando assim, né, eles afirmam que a união do homem e do Filho é como a de 2 pedaços de madeira amarrados. Há apenas conjunção, não união. Então, a pessoa divina, a segunda pessoa divina, fica ali em conjunto com o homem Jesus, mas não unido, né? Então não existem duas naturezas, né? Mas duas pessoas. Desse modo eles negam a encarnação do Filho, pois o homem Jesus não é divino,
e, portanto, Maria não é mãe de Deus, mas apenas do homem Jesus. Então perceba, ao negar a encarnação do Filho, eles diziam que o homem Jesus não é divino, ele foi amarrado ali, né? Ele foi assumido ali pelo verbo, né? O verbo pegou ele e se juntou a ele, né? Mas não se uniu, né? Como se fossem duas pessoas. Então eles negam a encarnação do Filho, pois o homem Jesus, para eles, né, para os nestorianistas, o nestorianismo, não é divino e, portanto, Maria não era mãe de Deus para eles, mas apenas mãe do homem Jesus, né? Dessa pessoa separada da segunda pessoa divina, que só estava junto de forma apenas por conjunção. Depois temos também o monofisismo, né? Eles afirmavam que a real união das duas naturezas em Jesus, a divina e a humana, eles concluíam que a união é tão íntima que Jesus tem apenas uma natureza, monophysis no grego, né? Jesus só teria a natureza divina e essa natureza divina absorvia a natureza humana, né? De forma que sumia essa natureza humana e Jesus ficava somente com essa natureza divina. Bom, o Concílio de Éfeso, em 431, vai afirmar a unidade do Filho, né? Os bispos condenam, então, o nestorianismo, afirmando que Jesus Cristo tem duas naturezas perfeitas. Então, são duas naturezas e não duas pessoas, né? Em Jesus Cristo, existem duas naturezas perfeitas, a natureza divina e a natureza humana, unidas numa única pessoa divina. E, portanto, a pessoa divina de Jesus Cristo, né? E, portanto, Maria é, sim, verdadeiramente mãe de Deus. No grego, Theotokos, né? Theotokos, né? Pois não se podem separar em Jesus o divino e o humano. Então, eles usam o termo grego união hipostática, né? Então, a partir do momento da encarnação, existe essa união hipostática dessas duas naturezas perfeitas, divina e humana, na única pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Então não tem como Maria ser mãe somente do homem Jesus, porque não existe somente o homem Jesus. O que existe é a pessoa divina de Jesus em duas naturezas perfeitas, unidas na encarnação, a natureza divina e a natureza humana. Então, o Concílio de Calcedônia, em 451, um grande concílio ecumênico também, condena, por sua vez, o monofisismo. Então, devido à grande divisão no seio dos patriarcados, né, existiu o patriarcado de Constantinopla, Antioquia, Alexandria, Roma, né? Então Roma estava contra Constantinopla, Antioquia e Alexandria contra Constantinopla. Então existia essa divisão nos patriarcados, né? Então, pelo entusiasmo teológico, né, foi determinante a carta escrita pelo Papa Leão Magno ao patriarca de Constantinopla em 449. Então é muito bonita essa carta. Quem tiver oportunidade, procura aí na internet ou procura no Denzinger, né? Essa carta do Papa São Leão Magno, né? Que foi determinante nesse concílio de Calcedônia, né? Então essa carta foi lida no concílio e aclamada, né? Os bispos diziam, né? Depois o povo também repetiu. Pedro falou pela boca de Leão, né? Então o apóstolo, como sucessor de Pedro, ele foi incisivo ali, decisivo nessa questão, né? Da pessoa de Jesus Cristo e das duas naturezas. Então, tendo sido aprovada, foi definido que no Filho há uma só pessoa divina e duas naturezas, a divina e a humana, perfeitas. E vai afirmar São Leão Magno, sem mistura nem divisão. Então, essas duas naturezas não estão misturadas, né? Não é uma mistureba, e nem estão divididas, mas estão unidas. Essas duas naturezas, na pessoa divina de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, qual que é a importância
desses 4 primeiros concílios, né? Eles são fundamentais para a nossa fé católica, cristã, inclusive, pois a partir desses concílios foi completado o símbolo da fé, o chamado Credo Niceno-Constantinopolitano, né? Diz lá, nós rezamos, né, no Credo, o Deus de Jesus é a Trindade, o Filho de Deus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, né? Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai, né? Nós rezamos no Credo Niceno Constantinopolitano. Bom, as primeiras divisões. Nem todos os bispos aceitaram a condenação do nestorianismo, né? E ao voltarem às suas dioceses, às suas ovelhas, eles formaram igrejas fora da unidade. Isso aconteceu na Índia, na Pérsia e no norte da Arábia. Apesar da clareza doutrinal de Calcedônia, do concílio, né, de São Leão Magno, o monofisismo formou igrejas separadas nos patriarcados de Alexandria, de Antioquia na Síria, Alexandria no Egito, Antioquia na Síria, constituindo hoje, até hoje, né, igrejas vivas e heróicas no Egito, são os chamados coptas, na Etiópia, lá na África e na Síria. Bom, o problema da linguagem, né? Essa divisão, por que acontece, quais são as causas dessa divisão, a gente vai ver agora. Primeiro, o problema da linguagem. O diálogo teológico atual de hoje, que é mais ecumênico, né, revela que as controvérsias doutrinais do passado foram muito mais um problema de linguagem que de conteúdo. Então, acreditava-se a mesma coisa, o mesmo conteúdo, mas na hora de se expressavam diferente, né? Quando um grego, por exemplo, e um romano falavam de pessoa, o alexandrino entendia a natureza, olha só. E surgia a controvérsia, as divisões, as discussões ali. Prova disso é que a Igreja de Roma hoje mantém unidade doutrinal com os monofisitas. Então, olha só, o próprio Papa São Paulo VI, recentemente, né, já agora no século XX, e o patriarca copta do Egito recitaram juntos o credo, né? Olha que interessante. O mesmo credo niceno-constantinopolitano recitado junto pelo Papa Paulo VI, patriarca copta do Egito. Olha só. Então a fé é a mesma, a linguagem é que é problemática para expressar as verdades sobre Deus. Um outro problema também, um outro componente dessas causas de divisões foi um componente político, né? Os patriarcados de Alexandria, no Egito, de Antioquia, na Síria, eles se sentiam, na época, né, oprimidos pela arrogância religiosa e política de Constantinopla, atual Istambul, na Turquia, né? Porque Constantinopla acabou por se tornar o centro do império, né? O local do Império Romano, que é trasladado de Roma para Constantinopla, e havia essa rixa, essa questão política. Né? Então, para eles pensar diferente, para os alexandrinos, antioquenos, pensar diferente era questão de dignidade, de liberdade. E uma outra questão também era a atitude dos monges, né? E do povo com relação a toda essa problemática. De que forma eles participaram, né? Durante os concílios, eles formavam partidos, os monges, o próprio povo formavam partidos, muitas vezes até armados, olha só, na defesa da doutrina, cada um na defesa da sua doutrina. Então São Cirilo de Alexandria chegava a fechar o porto, chegou a fechar o porto lá de Alexandria, no Egito, né, para garantir a doutrina ortodoxa, para não entrar ninguém falando outra coisa, né, impedindo assim as exportações de trigo para Constantinopla. Então, olha só a questão política e social também, né, influenciando. Diferentemente dos ocidentais, que eram mais pacíficos, né, os orientais vibravam com as questões teológicas e, para defender a verdade, achavam válida uma boa briga. Então, eles gostavam, né, de
de um bom debate, de uma boa discussão e até briga armada, né? Então, o povão participou também, os monges, né? Dessas formas, às vezes, inusitadas e violentas, né? E assim nós encerramos este vídeo. Esse vídeo foi só um resumo sobre as heresias. A gente espera, com a graça de Deus, falar de uma forma mais profunda de algumas heresias conjuntamente, né, assemelhadas, mas falar de uma forma mais profunda sobre elas, tá bom? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. E pela intercessão da Theotokos, da Mãe de Deus. Amém.